Sofreu Cristo todos os tipos de sofrimento? E de que modo sofreu? É o tema da nossa 7ª meditação da Quaresma. Santo Tomás nos diz que há duas formas de se considerar um sofrimento. Primeira, quanto à espécie. E aí diz Santo Tomás que dessa forma Cristo não sofreu todos os sofrimentos, pois seria impossível, já que uns são contrários ao outro. Por exemplo, não tem como ser queimado e afogado ao mesmo tempo, porque são duas coisas contrárias. Mas diz Santo Tomás que quanto ao gênero, Cristo sofreu todos os tipos de sofrimento. E ele fala que de 3 formas Cristo sofreu todos os tipos de sofrimento na sua carne. O primeiro, segundo Santo Tomás, o primeiro foi quanto aos homens que lhe causaram sofrimentos, pois certos sofrimentos lhe foram infligidos pelos gentios e pelos judeus, por homens e por mulheres, como mostram as criadas acusadoras de Pedro. Também recebeu o sofrimento de príncipes e de seus ministros, e do populacho, conforme a Escritura. Diz o Salmo 2:1. Por que razão se embraveceram as nações e os povos meditaram coisas vãs? Os reis da terra se sublevaram e os príncipes se coligaram contra o Senhor e seu Cristo. Então diz Santo Tomás, sofreu também de seus discípulos e conhecidos, como de Judas que o traiu e de Pedro que o negou. Segundo consideração, segundo Santo Tomás, o mesmo se conclui relativamente àquilo em que o homem pode sofrer. Sofreu nos seus amigos, que o abandonaram, na sua reputação pelas blasfêmias contra ele proferidas, na sua honra e glória pelas irrisões e contumélias contra ele assacadas, sofreu nos bens quando das suas próprias vestes foi expoliado. Sofreu na alma pela tristeza, pelo tédio e pelo temor. No corpo, pelos ferimentos e flagelações. Terceiro modo, segundo Santo Tomás, é que nós podemos considerá-lo relativamente aos membros do corpo. Cristo sofreu na cabeça, com a coroa de espinhos, nas mãos e nos pés, foi pregado pelos cravos, na face, porque levou bofetadas e cusparadas, e em todo o corpo flagelações. Sofreu também todos os sentidos do corpo, segundo Santo Tomás. No tato, quando flagelado e pregado com cravos. No gosto, quando lhe deram de beber fel e vinagre. No olfato, quando suspenso no patíbulo, num lugar fétido, pelos cadáveres dos supliciados, chamado Calvário. No ouvido, ferido pelas vociferações dos que o blasfemavam e faziam dele risão. Na vista, ao ver sua mãe, e o discípulo a quem amava, chorando. Santo Tomás diz que, quanto à suficiência, o único sofrimento de Cristo, por mínimo que fosse, seria suficiente para redimir o mundo inteiro. O mundo inteiro poderia ter sido salvo com o único sofrimento de Cristo. Mas São Tomás diz que, quanto à conveniência, quis Cristo sofrer todos os gêneros de sofrimento, para que, sofrendo todos esses sofrimentos, vencesse a morte, vencesse os sofrimentos e nos desse a vida eterna e também nos desse o exemplo de que nenhum sofrimento é maior do que a salvação de nossa alma.